Estamos aqui numa luta no âmbito e na atmosfera espiritual, os olhos carnais não enxergam, não conseguem ver e contemplar. Mas a verdade é que no mundo espiritual travamos uma luta contra as hostes espirituais da maldade. Eu costumo dizer, a Bíblia diz que Satanás ele é como um leão, não devemos subestimá-lo com certeza. Mas a Bíblia diz que Jesus não é como um leão, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Portanto, não se atemorize, não se apavore esta noite. O maior está com a igreja, o maior está conosco. Quem o diabo não esta noite não vai receber a tua vitória. Quem o diabo não esta noite, aleluia! contemplar você com o milagre que você precisa. Não adianta o inferno fazer resistência, não adianta os demônios fazerem bloqueio, não adianta Satanás fazer figa. Deus é que você é bom dele esta noite, e com certeza aquilo que você precisa, você vai receber da parte do Senhor. Mas o livro de Eclesiastes é o livro do pregador, o livro do sábio Salomão. Quem foi Salomão? Todos nós sabemos que Salomão, o pastor, era filho do rei Davi. O primeiro rei que reinou sobre a terra de Israel, quem foi ele? Saul. Em 1 Samuel 15, ele marca o início da transição do período dos juízes para o período da monarquia, quando Saul assume o trono na terra de Israel. Mas sabemos que Saul não governou, na verdade, segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do povo. Saul foi desobediente a Deus quando Deus mandou ir até o povo de Amaleque, os amalequitas. Conhecemos a narrativa bíblica, porque Deus queria executar o seu juízo sobre os amalequitas, porque certa feita Deus, amando de Deus, o povo se deslocava por um determinado caminho, e os amalequitas se opuseram contra o povo de Deus, e tentaram obstruir o povo de Deus, impedi-los de passar pelo caminho que o Senhor havia determinado. Deus, lembrando-se disso, por intermédio da boca de Samuel, ele disse: Samuel, vai até Saul, e lhe deu uma ordem para que ele vá e destrua completamente aquele povo. Não lhes poupe absolutamente nada. Que Saul vá até o povo de Amaleque e destrua-lhes totalmente tudo. O seu rebanho, os seus animais, ele destrua por completo os amalequitas. Saul foi lá, meu pastor, mas fez o oposto da ordem de Deus. Voltou e trouxe consigo o vivo rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e parte do rebanho do oeste daquela terra. Deus então o rejeita. Em 1 Samuel 16, o profeta está ali cabisbaixo, chorando, lamentando. A voz de Deus ecoou o profeta dizendo: Samuel, para de chorar. Olha aí, ó. Samuel, para de lamentar. Glória a Deus. Levanta a tua cabeça. Quem abateu Saul fui eu. Quem tirou Saul do trono fui eu. É. Sou eu quem abato, sou eu quem estabeleço, sou eu quem levanto, sou eu quem derrubo. A Bíblia diz que Deus é soberano, e a Bíblia nos diz, meus irmãos, que todo principado humano, toda potestade humana, todos os reis da terra, todos os príncipes da terra, só tem alguma autoridade, porque Deus lhes confiou, lhes outorgou. O que foi que Jesus respondeu a Pilatos quando disse: eu tenho poder de te soltar, eu tenho poder de te deixar preso? Ai, Jesus. Jesus respondeu para ele dizendo: autoridade alguma você teria se do alto não te fosse dado. Então é Deus quem estabelece, é Deus. Estamos aqui numa luta no âmbito e na atmosfera espiritual, os olhos carnais não enxergam, não conseguem ver e contemplar. Mas a verdade é que no mundo espiritual travamos uma luta contra as hostes espirituais da maldade. Eu costumo dizer, a Bíblia diz que Satanás ele é como um leão, não devemos subestimá-lo com certeza. Mas a Bíblia diz que Jesus não é como um leão, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Portanto, não se atemorize, não se apavore esta noite. O maior está com a igreja, o maior está conosco. Quem o diabo não esta noite não vai receber a tua vitória. Quem o diabo não esta noite, aleluia! contemplar você com o milagre que você precisa. Não adianta o inferno fazer resistência, não adianta os demônios fazerem bloqueio, não adianta Satanás fazer figa. Deus é que você é bom dele esta noite, e com certeza aquilo que você precisa, você vai receber da parte do Senhor. Mas o livro de Eclesiastes é o livro do pregador, o livro do sábio Salomão. Quem foi Salomão? Todos nós sabemos que Salomão, o pastor, era filho do rei Davi. O primeiro rei que reinou sobre a terra de Israel, quem foi ele? Saul.
de Israel. Mas sabemos que Saul não governou, na verdade, segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do povo. Saul foi desobediente a Deus quando Deus mandou ir até o povo de Amaleque, os amalequitas. Conhecemos a narrativa bíblica, porque Deus queria executar o seu juízo sobre os amalequitas, porque certa feita Deus, amando de Deus, o povo se deslocava por um determinado caminho, e os amalequitas se opuseram contra o povo de Deus, e tentaram obstruir o povo de Deus, impedi-los de passar pelo caminho que o Senhor havia determinado. Deus, lembrando-se disso, por intermédio da boca de Samuel, ele disse: Samuel, vai até Saul, e ele deu uma ordem para que ele vá e destrua completamente aquele povo. Não lhes poupe absolutamente nada. Que Saul vá até o povo de Amaleque e destrua-lhes totalmente tudo. O seu rebanho, os seus animais, e ele destrua por completo os amalequitas. Saul foi lá, meu pastor, mas fez o oposto da ordem de Deus. Voltou e trouxe consigo o vivo rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e parte do rebanho no oeste daquela terra. Deus então o rejeita. Em 1 Samuel 16, o profeta está ali cabisbaixo, chorando, lamentando. A voz de Deus ecoou o profeta dizendo: Samuel, para de chorar. Olha aí, ó. Samuel, para de lamentar. Glória a Deus. Levanta a tua cabeça. Quem abateu Saul fui eu. Quem tirou Saul do trono fui eu. É. Sou eu quem abato, sou eu quem estabeleço, sou eu quem levanto, sou eu quem derrubo. A Bíblia diz que Deus é soberano, e a Bíblia nos diz, meus irmãos, que todo principado humano, toda potestade humana, todos os reis da terra, todos os príncipes da terra, só tem alguma autoridade, porque Deus lhes confiou, lhes outorgou. O que foi que Jesus respondeu a Pilatos quando disse: eu tenho poder de te soltar, eu tenho poder de te deixar preso? Ai, Jesus. Jesus respondeu para ele dizendo: autoridade alguma você teria se do alto não te fosse dado. Então é Deus quem estabelece, é Deus. Em nome de Jesus, o nosso mestre por excelência está aqui nesta noite. Você sabe o nome dele? Com certeza, todos nós sabemos, né? Quem é o nosso mestre por excelência, adolescentes? Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. O Espírito Santo de Deus é o autor das Escrituras Sagradas. E o homem, na condição de instrumento de Deus, na condição de um vaso de barro nas mãos do grande oleiro, ele só tem alguma coisa para transmitir à igreja do Senhor quando oportunizar. Se estiver na dependência total, irmão Wagner, na dependência plena do Espírito Santo de Deus. Ele é o dono dos dons espirituais. Aleluia. Ele é o dono das ferramentas espirituais. É verdade, Jesus. Glória Ele é a o Deus. cabeça deste corpo, o dono desta igreja. E é por ele que estamos aqui nesta noite. Estamos aqui em torno do seu nome, que é o nome sobre todos os nomes. E Paulo diz que ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E Paulo, na inspiração do Espírito Santo, vai dizer que o joelho daqueles que estão debaixo da terra, fazendo referência a Satanás, seus demônios e toda a sua ordem, tem que se encurvar, tem que se dobrar, tem que se prostrar, tem que respeitar o nome de Jesus. Aleluia. A autoridade do nome de Jesus. É. A grandeza do nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus entrou em Gadara, meu pastor tinha 6 demônios. Segundo a história, uma legião que estava no corpo do gadareno. E eles estavam ali escravizando aquele ser humano. Vivia longe do convívio da sua família. Já vai para o texto, estou introduzindo a mensagem. Mas quando Jesus chega e pisa a planta dos seus pés na terra de Gadara, ele entra no cemitério da cidade, que era onde aquele homem vivia. Jesus repreende aquela legião que estava na vida dele. E os demônios, que são seres dotados de intelectualidade, porque eles disseram: que Deus nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam quem era Jesus. Eles têm vontade também, porque eles pediram permissão para entrar nos